Nesse contexto do Império, que com todas as ambiguidades do Império, porque eu não estou dizendo que a escravidão foi boa, ela foi horrível. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, acho que de grande porte, o último país. Então, assim, foi lamentável, foi horrível. Nós tivemos uma série de contradições que você sabe da história, mas nesse período do Império surgiu o protestantismo de imigração, por causa da mão de obra que vinha desenvolver o país. Né? Então você trazia. O Brasil fechou, por exemplo, com os belgas. Aí os belgas vinham fazer metalurgia do aço. Aí os belgas, eles tinham liberdade religiosa. Deu para entender? Aí nós fechamos os acordos com os ingleses. Os ingleses eram o maior parceiro comercial. Os ingleses colocaram como cláusula que eles iam adorar a Deus nos moldes anglicanos. E que teria que haver essa autonomia. Os alemães vieram e eles tiveram liberdade religiosa. Então isso gerou uma tolerância. Só que nesse período imperial, você tem um modelo, que é o modelo que vem da Idade Média, que é aquele modelo da parceria da Igreja Católica e o rei. E o rei se torna o protetor da fé. Deu para entender isso? De outro lado, a igreja declara o rei abençoado por Deus. Então era um bilateral, vamos dizer assim. Mas em contrapartida, o rei, ele ajudava a nomear o bispo. Então ficava essa relação das partes, entendeu? E aí o Brasil, ele tinha esse regime chamado padroado, em que a Igreja Católica era a religião oficial do Império. Na legislação do padroado, os protestantes não poderiam ter, desse período de migração, o direito de proclamar o Evangelho. Eles não podiam pregar publicamente o Evangelho. Eles não podiam ter uma igreja bonita como essa, que a gente está tendo no módulo aqui do IBA. Por quê? Porque não haveria liberdade religiosa nesse cenário. Né? Eles não poderiam também constituir novos polos, novas plantações de igreja. Então era sempre onde havia colônia, havia o protestante. É interessante que quando você pega igrejas que surgiram do contexto de imigração, quando a gente fala missões, plantação de igreja, evangelização, eles olham para você com uma cara confusa e perguntam, o que é isso? Aí, porque para eles é o seguinte, a igreja existe, meus filhos nascem, vêm para a igreja, meus netos vêm para a igreja, eu sou bisneto de crente, e está muito bom. Deu para entender? Eles não conseguem visualizar, como nós temos, a ideia de que temos que pregar o Evangelho, temos que fazer missões, temos que expandir. Mas eles têm uma consciência que eles têm que adorar a Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus morreu pelos pecados, eles têm. Mas o que eu estou dizendo é que não há nessas igrejas históricas de imigração uma ênfase tão grande na evangelização como nós temos. Agora a gente não, a gente já nasce com o mês de missões que a gente comemora, né? Mês de agosto, a lembrança do missionário pioneiro, né? E o dever da igreja de proclamar o evangelho fazendo a obra missionária. Isso para nós é a forma de ser igreja, não é? Mas se não tem uma história da igreja com os chamados despertamentos e missões modernas, esta não seria a forma de ser igreja. Entendeu? Porque essa igreja que apenas absorve os filhos, os netos, os bisnetos, ela, por exemplo, ela é a igreja medieval. Né? Ela é a igreja em muitos países europeus. Ela não tem necessariamente uma visão de expansão. Depois da reforma, não. A reforma já aconteceu, agora vamos seguindo aí. Né? A igreja presbiteriana da Escócia. Né? Então, agora o que acontece? O presbiterianismo americano, ele surge do presbiterianismo escocês, que estava no contexto do Reino Unido, que havia uma luta por liberdade religiosa, porque a igreja anglicana queria ser a única igreja. Nesse cenário, foi sinalizado para eles que se eles fossem para o empreendimento colonizador, eles teriam essa liberdade religiosa.
Então, eles foram para o empreendimento colonizador já com a meta de ter liberdade nos países no país que eles iam chegar. Então, eles criam a ideia da colônia da Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, e nessa Nova Inglaterra eles buscavam liberdade religiosa, né? Tanto é que a origem dos Estados Unidos, ela não é uma origem única, ela é uma origem diversa. Se você pega cada estado americano, né, tem o seu jeito de ser, tem a sua peculiaridade, tem a sua história e tem até a sua origem religiosa e étnica. Se você pega o estado de Utah, por exemplo, é um estado que é mórmon, uma coisa diferente, né? Mas se você pega outros estados, alguns vão ter forte influência presbiteriana, outros batistas, outros congregacionais. Então, os Estados Unidos têm essa particularidade, né? Mas foi construído um país que, por várias circunstâncias, se tornou essa potência global e mundial.